Sejam bem-vindos a mais um programa Governança em Pauta, especial do mês do profissional da administração, do seu mês de setembro. E hoje vamos falar sobre certificações ISO 37001 e ISO 37301 e a contribuição dessas certificações à mitigação de riscos e governança. Os nossos convidados são os especialistas Jefferson Carvalho, que é sócio-diretor da Tradius Brasil e assessor especial da presidência da Associação Brasileira de Avaliação da Conformidade, e a administradora Natália Couri, que é membro aqui da Comissão Especial de Governança Corporativa, Compliance e Integridade do CRA-RJ. Natália, Jefferson, sejam muito bem-vindos. Obrigada. Obrigado. É um prazer recebê-los aqui. Bom, vamos começar, falando sobre do que se trata, dando um panorama sobre do que se trata essas duas certificações ISO, e as suas principais diferenças para quem está escutando a gente, para quem está vendo a gente, possa entender melhor isso. Perfeito. Bom, fico à disposição de vocês, se vocês tiverem alguma pergunta específica, ok? Senão eu posso começar com um breve panorama. Bom, como é que está o mercado de certificações ISO e a questão da mitigação do risco? As ISO se tornaram um paradigma de mercado notório. Por quê? Porque precisava padronizar. Em especial, quando a gente fala do tema de compliance, que são essas duas ISOs, anti-suborno, que é a ISO 37001, e compliance, que é a ISO 37301, a gente precisa entender que isso é uma demanda global. Então, hoje, para fazer negócio, você precisa demonstrar, de alguma forma, que você está mitigando os riscos relacionados à corrupção, irregularidades, ilícitos e tudo mais. Especialmente quando a gente fala da relação público-privado, mas também privado-privado e também as questões transnacionais, quando a gente fala de um país para o outro. E não havia uma padronização do que era o compliance. Cada um tinha o seu modelo, cada um tinha a sua estrutura. Eu costumo brincar que eu nunca vi um programa de compliance ruim. Toda empresa que você pergunta como que é o programa dela, ela fala que tem capa, voa, Black, Infinity Plus, 5 estrelas. Então, isso gerava algum grau de desconfiança, desconforto, porque eu declaro isso e o outro lado, a outra parte, poder público, cliente, quem quer que seja, ficava um pouco na incerteza. Então, precisava padronizar e pacificar o que era essa questão no mundo. Daí nasce a ideia das ISOs, ou seja, um modelo padronizado, para que a gente possa apertar uma tecla SAP no meio, ou seja, não importa se eu estou aqui, o meu cliente está lá na Arábia Saudita e por aí vai, mesmo apesar das diferenças de regulação, risco país, idiomas e tudo mais, eu consigo demonstrar lá para o outro lado do mundo que eu tenho um programa que está dentro de um modelo que ele conhece. E tem crescido muito. O último relatório da ISO, que a gente está falando de dados de 2000 ainda, o crescimento está exponencial. Dados de 2000 já mostravam ali mais de 2.000 empresas no mundo que tinham obtido essa certificação. Isso tem crescido exponencialmente, por isso que eu abri a minha colocação, dizendo que isso é, sim, um paradigma de mercado, no sentido que não tem por que ficar reinventando a roda, e é notório que as empresas, a partir do momento, empresa, poder público, sociedade, entender direitinho o que são essas ISOs e esse tipo esse bate-papo que a gente está tendo aqui, ajuda e contribui exatamente a essa educação de mercado, aí é um caminho sem volta. A exemplo de outras certificações, todo mundo, em algum momento, óbvio, vai depender do porte da empresa, dos volumes de negócio envolvidos, mas quando se justificar, o pessoal vai sim pedir certificação. Não tem como escapar. Jefferson, com relação à ISO 37301, ela é mais ampla que a 37001. A sistema de gestão de compliance é mais ampla que o sistema de gestão suborno. Qual seria a diferença, assim, de uma para outra? A 37301, ela engloba a 37001? Vamos lá. A gente precisa entender como que é a cabeça da ISO, A ISO não fica inventando coisa. Ela nasce, toda e qualquer norma só nasce quando um grupo de países apresenta uma petição.
Não é a ISO que está lá, um bando de maluco, que fala assim, vamos criar uma norma, não é isso. Quando surge a demanda global, precisa ter um número mínimo de países para pedir. Quando eu falo assim, como que é a cabeça da ISO? A ISO normalmente nasce de um escopo específico. Então, a primeira norma que surgiu foi a 37001, que é Sistema de Gestão Anti-Suborno. Então, apesar de ter todo um sistema de gestão, pedir muito do que as outras ISOs pedem, como a 9000, a de qualidade e tantas outras, ou seja, eu tenho um modelo de gestão para o meu negócio, só que o foco é bem direcionado, é anti-suborno. Então, vou ter que ter toda uma matriz de risco e avaliar os meus processos, entender os riscos que podem me permitir induzir ou facilitar a prática de suborno. A 37301 vem depois. A 37001 surge em 2016, no auge, assim, de todos aqueles escândalos de corrupção, onde, apesar da corrupção ser mais ampla, o rol de ilícitos envolvidos, a maioria absoluta dos casos nacionais e transnacionais de corrupção surgiram do puro e simples suborno. Ponto. Então, era mais prático criar uma norma com escopo muito específico. O mercado amadurecendo, e aí, em especial por conta dos programas de integridade, que pede mais do que o controle do suborno, mas também o controle de outros ilícitos relacionados à corrupção, aí surge a necessidade da ISO 37301, que é um sistema de gestão de compliance. Dizer que ela engloba a 37001 não é verdade, porque apesar de eu poder, com a 37301 de compliance, controlar também suborno, ela é uma norma bem genérica, justamente por ela poder acampar inúmeros outros riscos, além do suborno, ou seja, eu posso, aí a empresa vai escolher lavagem de dinheiro, cartelização, dump, eventualmente até risco tributário, o que ela quiser lá dentro, né? Apesar disso, ela tem uma estrutura mais ampla, né, porque a 37001, que tem uma estrutura bem específica voltada para suborno. A minha expectativa, e do que eu tenho conversado com o mercado, é que elas naveguem juntas durante um bom tempo, pelo menos uns 5 anos, até que o mercado entenda o papel de cada uma, e aí ou elas mudam, eu digo, a estrutura interna para separar bem uma da outra, ou talvez, sim, daqui 5 anos, não sei, a 37001 talvez venha a desaparecer e permaneça a 37301. Mas ainda não se sabe, isso é um aprendizado de mercado. O fato é que hoje as duas existem separadamente. E até os acordos de leniência recentes pediram a 37001. A 37301 é muito recente, foi emitida agora em abril de 2021, então ainda é muito cedo para dizer que necessariamente ela vai substituir, por exemplo, o acampar a 37001. Ótimo. Tenho uma outra dúvida aqui. Aqueles parâmetros, os parâmetros definidos no artigo 42 do Decreto 8.420, né, de um programa de integridade, eles estão, assim, alinhados dentro com os temas da 37.301 ou 37.301, 37.001 e 37.301? Tem essa ligação? Tem. Na verdade, o que você chama dos parâmetros é o que o mercado chama comumente de pilares, né? Que são os 16 pilares de compliance que o decreto da lei anticorrupção, né, preconiza. Às vezes a gente fala dos números dos decretos, e entre nós a gente conhece isso muito bem, mas o que você está citando é a lei anticorrupção, que é a 12.846, seu decreto 8420, e lá dentro diz do que um programa de integridade tem que ser feito, que são esses 16 pilares. A resposta é sim. Essas duas normas, tanto a 37.001 quanto a 37.301, que é a mais recente, absorvem todos esses pilares, e ainda mais. Eu tenho um livro que fala disso, e aí lá eu coloco uma tabela comparativa em que eu demonstro que para cada pilar que a lei traz, dos 16 pilares, existe um correspondente dentro da ISO, e a ISO ainda é mais robusta, ela traz uma série de outros elementos a mais. Então, ela sim cobre tudo o que a lei preconiza e ainda mais.
Perfeito. Jefferson, você citou que com o passar do tempo pode haver separação, vai haver a necessidade do mercado solicitar, né, essas certificações, mas me fala, quais são os benefícios, né, para uma empresa, para uma organização ser certificada com essas duas ISOs que a gente está tratando aqui nesse programa? Vamos lá. Os benefícios são para a organização em si, mas também transcendem na relação que ela tem com as suas partes interessadas. Por isso, primeiro benefício é que ela sai do ambiente com a certificação, porque eu posso só implementar ISO como modelo, para eu não ter que inventar a roda, e posso certificar também, né? Quando a gente fala de certificar, o primeiro benefício é que eu saio do ambiente nefasto da garantia sui jogo, né? Então, eu agora tenho como demonstrar para meus acionistas. Eu até brinco, poxa, eu falo com conselheiros e tudo mais, eu falo, gente, se você entendesse um pouquinho do que é um programa de compliance e tudo mais, você pediria que implantasse, você pediria que certificasse, porque você está num risco muito grande. Você nunca vai chegar para um conselheiro, né, para um compliance officer e perguntar assim, e aí o nosso programa de compliance, como é que está? Como que é? Muito bom o senhor ter perguntado. Eu estava para falar para o senhor, ele é bem ruinzinho. Você nunca vai ouvir isso, o conselheiro não vai ouvir isso nunca. Então, ter uma demonstração independente, eu estou indo da certificação para dentro da empresa. Então, o primeiro benefício é poder demonstrar para as partes interessadas que, de verdade, ele tem um programa. O programa não é meia-boca, um programa de combate à corrupção, que não é meia-boca, que ele tem todos os pilares, é bem estruturado e funciona. Porque eu posso ter um programa de papel, que é só papel, eu posso ter um programa que é papel, mas até treinei as pessoas, e posso ter um programa que é papel, treinei as pessoas, mas ele não serve para nada, porque na prática ele não é capaz de mitigar o risco. A gente está dando toda essa volta, mas é interessante a gente entender primeiro o que é a ISO, e aí a gente consegue capturar qual que é o benefício que ela traz. A ISO e todo esse negócio de programa de compliance, apesar de toda a aura mística, né, que o mercado trouxe para o compliance, como se fosse a nova redenção corporativa, né, um programa de compliance nada mais é que um programa para mitigar riscos de corrupção. Então, eu posso ter pagamento indevido de fornecedor, eu posso promover uma lavagem de dinheiro, eu posso promover um suborno para ganhar um contrato, eu posso promover uma fraude dentro da minha organização, e tudo isso põe a empresa em risco. A empresa, imaginando que os proprietários não estão envolvidos, estão querendo fazer com que a coisa aconteça direito, né? Ela também pode ser vítima desse tipo de ação. E ela também tem que se proteger. Então, eu tenho que mapear os riscos de corrupção ao longo dos meus processos e definir medidas de controle. Para cada risco importante, eu defino medidas de controle e vou monitorando isso passo a passo, com auditorias e outras metodologias, e tem um processo reativo, que é o canal de denúncia também. Ou seja, mesmo que, apesar de tudo, alguém consiga driblar isso, eventualmente, se alguém souber, pode fazer uma denúncia para que a empresa possa, e a instituição pública também, porque não é só empresa privada, possa se proteger. Então, o primeiro benefício de quem certifica é conseguir comprovar para todo mundo, e isso melhora muito a relação dele com quem ele está fazendo o negócio. O segundo é desburocratização na relação com seus clientes, porque se cada cliente ficava te mandando trocentos questionários, você tinha que ficar apresentando, você tinha que ter uma equipe, às vezes, para ficar comprovando documentos e tudo mais. Seu cliente, a simples existência do certificado já te dá essa segurança. O terceiro mesmo é de redução do risco jurídico para a empresa. Muitas vezes a empresa, até bem intencionada, ela está cuidando do dia a dia dela, e ela não está sabendo desses riscos. O fato de você implantar um sistema de gestão e mapear os riscos ponto a ponto, às vezes você vai descobrir riscos, né? Talvez não descubra os ilícitos de cara, mas você vai descobrir riscos e vai começar a tapar aqueles buraquinhos que vai pôr em risco a existência da companhia um dia. Às vezes a companhia nem sabe que está vivendo aqueles riscos, e aí um dia a coisa explode e aí a companhia desmorona.
Depois você tem os controles, você tem os ganhos de ordem financeira, inclusive, porque se você conseguir fechar como parte dos potenciais gargalos de fraude, né, você conseguir fechar a torneira de eventuais desvios dentro da companhia, é notório que o ganho também aumenta. E quarto, que é um ganho de governança, né? Ao você ter mecanismos de prestação de contas internas, né, e para os diversos níveis, né, no final das contas, você ganha, velocidade na tomada de decisão. Porque o programa de compliance é um programa para travar a gestão da empresa, para travar e burocratizar. Quem faz isso, eu brinco, qualquer estagiário faz isso, e tem que ser um estagiário muito ruim para burocratizar, porque um estagiário que estudou gestão e tudo mais, ele vai querer chegar e desburocratizar. Então tem que ser um bem ruinzinho, porque burocratizar qualquer Zé Ruela consegue. Onde tinha um processo, adiciona um formulário e chamo isso de compliance. Né? Então, na verdade, ele tem que existir para dar segurança para os gestores para a tomada de decisão, porque, a bem da verdade, quando chega um documento de 5 milhões de reais para pagar um fornecedor para um diretor assinar, esse cara não tem instrumentos para saber se aquilo é verdade ou não é verdade. Chega um documento, ele tem que acreditar que toda a cadeia de controle que aconteceu até lá embaixo, desde o momento da contratação até a materialidade da execução daquele serviço, é verdade, porque ele está assumindo uma responsabilidade monstruosa sem ter os instrumentos de controle debaixo dele. Então, isso não trava, isso aumenta a velocidade nas tomadas de decisão e dá muito mais tranquilidade. Então, você tem ganhos financeiros, você tem ganhos de gestão, você tem aumento de tomada de velocidade, você tem mais transparência, e com transparência você desburocratiza, porque as coisas acontecem assim, não fica a verificação da verificação, do controle do controle do controle. Ao contrário, só para terminar minha fala, do que muita gente pensa, uma ponte só não cai, não é porque ela é rígida, não, é porque ela é flexível. Quanto mais rígida ela for, quanto mais concreto você jogar nela, paradoxalmente, mais frágil ela fica, né? Então, não adianta você ficar fazendo puxadinhos e adicionando cada vez mais controle do controle do controle. Você precisa adicionar inteligência. O compliance traz essa inteligência para o processo. Jefferson, você tocou num ponto importante também, como dos benefícios, né? Acredito que seja a avaliação independente, porque com a norma, né, ela possibilita, a certificação possibilita que você, enfim, a empresa que já tem um programa de compliance implementado, mas vai possibilitar com essa avaliação identificar alguns gaps, né, que a empresa tenha, que tem que vir a ser melhorado, né, para ter um programa efetivo, né, eficaz, assim, que funcione bem. Então, acredito que isso seja um ponto muito importante também nessa questão da certificação para a empresa. Isso. A avaliação independente, ela é fundamental hoje no mundo dos negócios. Não adianta eu ter um grupo gigantesco dentro da minha empresa, porque sempre vai ter as interferências políticas, desde a interferência política, passando pelo conflito de interesse, até chegar na própria irregularidade. Né? E a gente sabe que quanto mais tempo também, só um grupo interno, quem estudou um pouquinho de teoria da fraude, ou já teve curiosidade de ler aquele documento fantástico chamado Perfil do Fraudador, que o pessoal... a gente vê que, normalmente, a fraude ela vai ocorrer com aqueles caras, com aqueles indivíduos que têm mais acesso em nível hierárquico e mais tempo de casa. Ou seja, que conheça do processo, que é necessário você conhecer os meandros do processo. Então, trazer gente de fora, você mitiga inúmeros riscos. Primeiro, o fato da transparência. Segundo, o fato, você livra essas pessoas dos riscos, livra a companhia, né, do risco político, livra a companhia do risco hierárquico, livra a companhia do conflito de interesse e livra, sim, a companhia da irregularidade, porque se você chama um avaliador independente para fazer uma avaliação num tempo curto, ele não tem acesso às aprovações, ele não pode aprovar nada, ele só avalia.
Então, ele não tem nem como promover irregularidades. É lógico que existem riscos, você fala, poxa, dá para subornar até a própria empresa de auditorias. Daqui a pouco a gente chega em Deus. As certificadoras, quando a gente fala de ISO agora, isso é uma coisa muito importante, antes que alguém entre nesse mérito, mas e a certificadora? Primeiro que é uma relação muito curta, né? Segundo, que as certificadoras, para poder operar, elas usam normas que determinam seu próprio mecanismo de compliance. Elas também precisam ter mecanismos de compliance, mecanismos de segregação de função, de aprovação, para garantir independência, imparcialidade, objetividade e ausência de conflito de interesse nas suas decisões tomadas. Isso envolve uma série de mecanismos que passam, por exemplo, inclusive, pelo rodízio de profissionais. É um dos mecanismos, né? Depois tem alguém que emite, outro que aprova, um que planeja. Então, tem toda uma série de mecanismos para assegurar. Então, a avaliação independente, ela é fundamental. Eu diria assim, que não dá para você pensar em negócios hoje sem uma avaliação independente do seu processo, que pode também trazer uma série de melhorias. Porque a verdade é que a empresa de auditoria vê mais do que o próprio diretor vê, justamente pela feudalização das companhias, né? Às vezes, o próprio diretor não tem acesso a uma informação de modo holístico, porque elas chegam trabalhadas até chegar na forma de relatórios, né? E esse trabalho, né, ele vai sumarizando demais e despersonalizando a informação. O auditor, não, quando chama uma empresa independente, ele tem que ir lá na base do dado, para poder entender o processo. Isso traz uma visão holística também, que pode contribuir tanto a identificar gaps, quanto a aprimorar os controles que a empresa tem. Então, a empresa ou a instituição pública. E, Jefferson, como você falou da importância dos benefícios da empresa, para a empresa, mas e como ocorre essa certificação? Qual é o processo para chegar às certificações? Uma depende da outra, é preciso ter uma para depois ter a outra? Como é que é isso? Vamos lá. Cada ISO é uma certificação independente, é um certificado dependente. O que pode acontecer são auditorias simultâneas, até porque essas normas são muito parecidas. Eu não preciso fazer primeiro uma certificação de uma ISO 37001, por exemplo, para depois fazer a ISO 37301. Eu posso escolher ou só uma, ou só outra, ou posso fazer as duas auditorias ao mesmo tempo. O que gera muita economia, porque a mesma informação serve para auditar uma ISO quanto para auditar outra. Aí depois vão ter as diferenças. O processo de certificação ocorre da seguinte forma. Depois que a empresa treinou lá o seu pessoal, entendeu a ISO, ela faz todas as adaptações do seu negócio para o que a ISO pede. Que não é muita adaptação, na realidade é mais organização. A ISO não vai reinventar a sua empresa. O que ela traz é um modelo padronizado e sistemático de ação que vai fazer com que você vai ajustar. Quem lembra aquele defrag, né, que a gente usava lá atrás, o defragmentador, que você tinha um monte de dados, e agora vamos organizar tudo direitinho. É mais ou menos isso que a ISO pede que você mantenha agora organizado daqui para frente. Então, a empresa faz a sua análise de risco, adapta todos os seus controles, seus processos, implanta tudo que a ISO pede. Beleza. Deixa rodar um tempinho, normalmente uns 3 meses, aí chama uma certificadora. As certificadoras, né, tem certificadoras nacionais, internacionais, muitas estão no site do Inmetro, outras são certificadoras que operam com reconhecimento internacional também. Aí seleciona, faz lá o seu processo técnico-comercial, escolhe a sua certificadora, né? E aí como é que é o processo de certificação? Uma vez selecionada a certificadora, a empresa já implantou tudo, a certificadora não implanta nada, tá, turma? É importante entender essa diferença da certificadora e da consultoria. A certificadora não implanta nada e nem pode, para não ter conflito de interesse. Ela chega depois que já está tudo implantado pela empresa, ela só audita.
Aí essa certificadora faz uma primeira análise, que se chama fase 1, e é que ela vai entender como é que a empresa está estruturada para ver se realmente ela está preparada para receber uma certificação. Se tem todos os documentos, se implantou todos os pilares, se tem uma matriz de risco, se não tem, mas não vai testar o que o mercado chama de efetividade ou eficácia, né? Não vai ver se está funcionando. Vai primeiro entender, estruturar, entender os processos e tudo. Aí ele vai para a fase 2, né, normalmente uns 20 dias depois, e na fase 2 aí é montada uma agenda de trabalho e a auditoria é feita toda através de entrevistas, tá? Não é que pega um pacotão de documento e manda para a certificadora, não é assim que funciona, é diferente de auditoria fiscal, é diferente de outras auditorias que o pessoal às vezes está habituado, né? Então, você tem uma agenda, e aí vai falando com o gestor de cada processo, né, da companhia, entendendo o processo, conversando, apresenta os documentos, seleciona uma amostra de evidências, discute se aquela amostra atende tudo o que a ISO pede, discute se está funcionando e tudo mais, termina esse rol de verificações, emite um relatório. Se não tiver não conformidade, porque não pode ter não conformidade, aí a certificadora emite o certificado. E aí, esse certificado vale 3 anos, mas a empresa tem que ser, a empresa, porque é pública ou privada, de qualquer porte, de qualquer natureza jurídica, de qualquer atividade que execute, né? Essa empresa, essa instituição é auditada todo ano, e aí, vida que segue. E quando eu brinco de efetividade, eu gosto de dar um exemplo para o pessoal entender, o que é esse negócio de eficácia e efetividade? Né? Eu vou dar uma brincadeira que eu sempre faço nos meus cursos, né, que é um caso real, tá? Eu cheguei numa empresa, abri meu laptop na recepção, cheguei com antecedência, abri meu laptop e fiquei ali trabalhando, né? Tinha uma reunião. Aí veio a recepcionista, super solícita, mas foi muito direta comigo, falou, senhor, o senhor vai precisar desligar o laptop, porque aqui a gente tem procedimentos de segurança, o senhor não pode usar o laptop na recepção. Eu falei, não, moça, me perdoa, não sabia, desliguei o laptop, né? Aí eu virei para ela e perguntei assim, e o celular eu posso usar? Ela falou, não, o celular o senhor pode. Aí eu pergunto para você, o procedimento de controle de laptop na recepção funciona? Funciona, que é uma beleza. Ela pegou o procedimento que a empresa tinha criado e operou ele perfeito, não foi? Tirou nota 10. Mas o procedimento de prevenção a risco de segurança da informação funciona? Não, não funciona. Então, apesar da empresa estar cumprindo direitinho todos os seus procedimentos, esse procedimento não está mitigando nada. Então, a certificadora vai ver isso, não só se a empresa escreveu procedimentos, por exemplo, definiu controles, se está aplicando esses controles, mas também ver se esses controles estão de verdade ajudando a evitar o risco, a evitar o ilícito, ajudando a evitar a irregularidade, o suborno, a corrupção. Feito isso, a empresa é certificada. Então, esse é o processo de certificação, tá, turma? Basicamente é isso. Depois, todo ano é auditado. Ótimo. Jefferson, as normas, né, a certificação, ela pode ocorrer em diversas empresas, independente do porte, do tamanho, do tipo de atividade, né? Então, eles vão levar em consideração, para certificar a empresa, o contexto, né, empresarial e o tamanho da empresa, enfim, vai levar a característica da empresa em consideração, né? Você não precisa ter um super programa de compliance, né? Mas você tem aquele programa adaptado ao tamanho e estrutura da sua empresa, mas que funcione. Exatamente. A ISO, nenhuma ISO, e a 37001, a 37301, ela é prescritiva no sentido de modificar, inferir no modelo de gestão. Óbvio que se a empresa não tem nada, ela vai ter que fazer alguma coisa. Vou dar um exemplo concreto. A ISO pede que você tenha um mecanismo para receber denúncias. Não diz qual. Então, uma empresa de grande porte vai ter um mecanismo, uma empresa de pequeno porte, com também pequenos riscos, vai ter um mecanismo que talvez não seja tão estruturado.
Mas qual é o tamanho dos riscos que essa empresa está sujeita? Quais os volumes financeiros que ela mexe? Com que setores que ela opera? Então, a gente precisa entender o contexto disso. Mas ela não pode falar, a vida é assim mesmo, a gente não ganha todas, então eu não vou conseguir implantar um canal de denúncia. Isso não pode. Porque aí isso pede que você tenha um mecanismo. Ela não infere qual. Então, uma empresa de grande porte vai fazer investimentos e adequações, uma empresa de pequeno porte vai fazer outra estrutura. Ela pede que assegure o anonimato, não diz como. Então, uma empresa de grande porte talvez vai ter que ter uma estrutura melhor, uma empresa de pequeno porte. E aí, por aí vai, ela vai trazendo algumas obrigações, mas não infere no como fazer isso. O importante é que você implemente aquela obrigação, né, adaptado ao seu contexto cultural, ambiente regulatório, contexto tecnológico da sua empresa, o quanto ela é digitalizada ou não é digitalizada, à natureza da atividade, ao porte da atividade, aos riscos, né, de verdade que existem lá dentro. Existe o risco de suborno, tá? Mas qual que é? O que essa empresa faz? Ela é uma empresa, sei lá, administradora de condomínio. Puta, é verdade, pode ter um risco de suborno. Mas os contratos, qual que é o tamanho dos contratos dela? Ela tem 50 contratos, cada um com 3 funcionários lá dentro. Pô, é um risco? É um risco. Mas quais os valores? No contexto de mercado, ela pode dizer, então eu não tenho risco de corrupção. Não é verdade, ela tem risco de corrupção, tem risco de fraude, tem risco de lavagem de dinheiro, mas qual o tamanho desses riscos e qual a natureza de controles que ela vai ter que implementar? A norma não vai obrigar ela a comprar um ERP, a instalar um SAP para poder controlar todos os processos. Talvez essa empresa vai continuar operando com Excel, vai continuar operando com sistemas mais simples, mas isso não isenta ela de ter algum tipo de controle para evitar todos esses riscos que a gente falou, suborno para ganhar um contrato. Agora, quando a gente está falando de uma outra companhia que opera num setor, no ambiente público, por exemplo, qualquer, sem estigmatizar nenhum setor, mas, sei lá, uma indústria grande que opere com um grande volume de vendas para governo, ou o que quer que seja, muda completamente. Se a gente for falar da própria administração pública, né, tanto a autarquia, quanto quem quer que seja a administração pública direta, já muda completamente também, principalmente o regulatório. Às vezes ela vai ter dificuldade até de implantar algumas coisas da ISO, porque talvez vão ter regulações que vão até contra aquilo, né? Então, tudo vai depender, mas o mais importante, Natália, a norma não diz o como, que é justamente isso, tem que ser respeitado cada ambiente de cada... Por isso que a norma, a certificação pode ser obtida por qualquer empresa de qualquer porte. E por isso que a primeira fase é você, da certificação, é entender o negócio da empresa, onde ela atua, qual o ambiente que ela atua. Exatamente, isso vai ter o reflexo na certificação no custo. A certificação, apesar do pessoal ficar tudo essa coisa, custa, a certificação é uma atividade muito barata. Por quê? Porque é uma atividade que tem uma duração muito pequena. A empresa pode pegar uma consultoria, ficar lá com um monte de tempo implantando, ou pode fazer com recurso interno, muitas vezes qualifica o seu pessoal. Por exemplo, muita gente me procura na Tradios para fazer o curso, justamente o curso que eu dou de certificação profissional para o cara que vai implementar, né, que eu chamo de implementador e auditor líder. Eu poderia se chamar compliance officer também, o curso, não importa. Eu capacito, porque muitas empresas querem ter o seu capital interno de pessoal para poder fazer a implantação. Outras buscam apoio de consultoria, mas a certificação em si é uma atividade muito pontual. Ela custa pouco. Então, sei lá, se a gente for falar de uma empresa, isso vai variar de empresa para empresa, mas se a gente for falar de uma empresa de 50 funcionários, talvez a certificação vai ser uma certificação que vai durar, sei lá, 30 horas de auditoria só. Pronto, 30 horas de auditoria e o cara certifica. Quanto que isso vai custar? É pouco, muito pouco. É verdade. A passo que talvez uma empresa, a questão não é proporcional, tá? Mas uma empresa de 1.000 funcionários, talvez a certificação precise ali de 80, 100 horas de auditoria, né, entre auditoria, relatório, conversa, análise de documentos,
né? Tem lá, divide mais de um auditor, né, que vai ficar 2 semanas auditando, não é isso? Mas pega lá uma equipe, 3 auditores, fica lá 1 semana e fechou, né? Então, não é uma atividade cara. Existe algumas pessoas que espalham desinformação, e eu falo abertamente, espalham desinformação de que a auditoria é cara, simplesmente porque também não dão a informação de quanto custa. A partir do momento que alguém faz um comentário estritamente político, dizendo, olha, a certificação no Brasil é um negócio complicado porque é caro. Tá, é caro quanto? Não, é muito caro. Filho, vem cá, dá a mãozinha pro tio, eu tô perguntando quanto custa, a pessoa não fala. Então, isso é desinformação pura, preconceito puro. Conforme eu vou dando esses números concretos, né, porque eu fiquei 20 anos como executivo de educadora, conforme eu vou dando esses números concretos, vai desconstruindo. O pessoal fala, mas espera aí, então com 30 horas de auditoria, se eu implantar sozinho a ISO e estiver funcionando, óbvio, com 30 horas de auditoria, seja 4 dias ou 2 auditores, 2 dias só na minha empresa, veja, vai lá 2 auditores, 2 dias só. Uma empresa de 50 funcionários não tem que receber mais do que essa carga de auditoria. Então o cara fala assim, olha, poxa, bacana, eu não imaginava que fosse desse jeito. Então, isso tem o seu reflexo também no tempo da auditoria, tá, Natália? E o seguinte, no custo da auditoria de cada empresa em função do seu porte, negócio e risco. Ótimo. Bom, perfeito. Só para a gente finalizar esse papo, né? O Jefferson já tinha falado, então, que a aplicabilidade da certificação para qualquer empresa de qualquer porte, qualquer atividade econômica, né? Mas você falou que a durabilidade são 3 anos da certificação. Isso vale para todas mesmo? Ou tem alguma diferenciação? Na verdade, vale para todas. É uma regra geral de certificação. Pode ser que surjam ali coisas muito específicas, mas, de maneira geral, as ISOs de sistema de gestão, e a gente está falando da 9.000, que é qualidade, 14.000, que é meio ambiente, 27.001, que é segurança da informação, e também a 37.001 e 37.301, né, que é anti-suborno e compliance, segue a mesma regra. Um certificado com validade de 3 anos condicionado à realização de auditorias anuais. Eu queria fazer uma colocação aqui, aproveitando que me veio à cabeça, porque eu estou falando para o CRA do Rio de Janeiro, também desmistificar um pouco essa questão do compliance officer, né, porque há uma ideia de mercado de que essa é uma atividade notadamente da área jurídica. Não é verdade, a área jurídica contribuiu muito, e não é uma crítica, contribuiu muito à disseminação da ideia do compliance com muitos eventos, coisas que alguns outros setores não se movimentaram tanto, né? O pessoal da área jurídica fomentou muito, até porque todo esse negócio do compliance nasceu de litígio, né? Ou seja, depois da ocorrência de irregularidade, é notório que a partir do momento que ocorre irregularidade, aí os advogados entram, né, e tem que trabalhar toda essa questão do litígio. Mas o compliance officer é um profissional que é simplesmente um gestor, tá, turma? Ele vai ter que fazer, até porque ele não dá para ser o expert em tudo. Ele tem que ter a condição de dialogar com todos os setores e ter a capacidade gerencial para conduzir a implementação do programa em todas as áreas. Então, é algo que cabe, sim, aos profissionais de administração, sim. Tá? Por isso que é importante que se formem, né, possam fazer pós-graduações, aí, por exemplo, na área de compliance, é muito bom, que são cursos mais amplos, e podem fazer certificações profissionais na ISO, como é o caso das que a gente fornece lá na Radius. O primeiro passo é se capacitar. Né? Então, pode ser uma pós, pode ser um curso de extensão, pode ser uma certificação da própria ISO para o profissional. Né? Então, cabe, porque no final, o compliance, ou dito compliance officer, né, que é o nome que o mercado tem dado para esse profissional, nada mais é que o gestor, que vai controlar a implantação, apoiar a análise de risco, apoiar a definição dos controles, apoiar o diálogo com todos os setores para garantir que todas as áreas da empresa façam o mapeamento e a gestão apropriada. Ele vai ser um gestor, controlar os cronogramas, os objetivos, a meta, o acompanhamento dessa gestão de risco e o diálogo
interface entre processos, alta direção e conselho, se tiver conselho, a empresa. Ele vai, esse profissional, homem, mulher, não importa, essa ou esse profissional, vai fazer justamente essa gestão. Então, eu achei importante fazer essa colocação aqui, porque há uma expectativa, não expectativa, há uma crença, acho que esse é o termo mais apropriado, há uma crença de que é uma atividade jurídica. Não, o compliance, não compliance officer, o compliance ele é diferente de outras ISOs, como a qualidade, que é bem técnica, meio ambiente, que é bem técnico. Eu tinha um owner muito preciso do processo, do escopo. No compliance, no anti-suborno, não, você precisa de uma perspectiva holística, porque o sistema de gestão é holístico, ele vai somar preocupações jurídicas, por óbvio, então precisa ter um diálogo com o jurídico muito forte, né, legais, jurídicas, regulatórias. Ele vai ter uma vertente em controle, que já não tem nada a ver com o jurídico, e não é só financeiro, eu preciso entender de processo, porque eu não vou ter controle só contábeis, o contábil é depois que tudo aconteceu. Né? Contábil está lá, nota fiscal, está tudo. Eu preciso ter controles materiais no processo, porque eu posso ter desvio de peça, eu posso não ter executado o serviço na totalidade, eu posso ter uma fraude física, né? Que não necessariamente é só a documentação contábil. Então, a gente está falando eu preciso ter uma vertente de controle e preciso ter uma vertente de gestão. A capacidade de fazer a gestão e de sustentar o resultado no tempo. Tá, então, eu só queria aproveitar e fazer esse comentário, até porque eu estou me dirigindo ao Conselho de Administração para desmistificar um pouco, e não é de forma alguma uma crítica aos profissionais da área jurídica. Até porque, como eu falei, a gente tem muito a agradecer, porque fizeram esse tema ganhar notoriedade, contribuíram muito à notoriedade do tema através de debates, eventos e tudo mais, que eu acho que o Conselho de Administração pode protagonizar essa conversa também. Eu acho que é bem bacana. Sempre bom saber que há espaço, que há mercado para os profissionais de administração, né, Natália? Isso, muito bom comentário, Jefferson, porque antes de eu entrar para essa área, né, tem essa crença mesmo, né, que é mais voltado para o jurídico, mas não, então tem espaço para os administradores. Tem, e é necessário, porque eu brinco que o pessoal jurídico, e não são todos, tá, eu só estou falando da escola jurídica tradicional, ela tem um foco muito na proteção, e não na prevenção. A proteção eu boto lá uma cláusula de contrato que protege a minha empresa, eu boto lá uma cláusula de contrato dizendo não pratique a corrupção. Né? O pilantra olha para aquela cláusula e fala assim, e ele vai praticar a corrupção assim, ponto. Ou seja, aquilo notoriamente protege a empresa. Se amanhã aquele parceiro de negócio, aquele funcionário, aquela empresa, aquele representante praticar a irregularidade, é notório que fica muito mais fácil de apropriar a responsabilidade, multá-lo, sancioná-lo, demiti-lo e tudo mais. Mas o dano já está feito. Essa cláusula não vai impedir que a irregularidade aconteça. Então, essa lógica de proteção, ela é muito legal e precisa existir para proteger, mas a ISO não está nem aí para isso. E aí, muitas vezes, os profissionais de direito têm alguma dificuldade, mas depois aprendem também. A ISO está preocupada com a prevenção. Eu não posso deixar chegar na irregularidade de jeito nenhum. Não adianta eu proteger a empresa se a irregularidade acontecer. Isso é legal, mas não é o escopo da ISO. E aí você precisa de um profissional com essa capacidade de gestão, né? Porque você tem que mapear risco e fazer controle para não deixar chegar na irregularidade. Lógico, você tem que trabalhar de mãos dadas com o jurídico, como eu já falei, porque você tem que prever todos esses riscos, do lado de lá, ter todas as cláusulas e mecanismos jurídicos para, em estourando a bomba, ela causar o menor dano possível, né? Mas não é esse o olhar que a ISO espera. Perfeito. Bom, gente, foi um prazer recebê-los aqui no Governança em Pauta. É muito importante, né, no momento que a gente vive, a gente falar sobre certificações de governança, de compliance. Eu acho que é muito útil
né? Alimenta muito qualquer organização, qualquer profissional. Muito obrigada, Jefferson e Natália, pela presença de vocês aqui no Governança em Pauta. Obrigado. Eu que agradeço imensamente a oportunidade, né? Espero ter contribuído à altura aí com vocês. Obrigada, Érica. Obrigada, Jefferson, pela sua disponibilidade. Foi ótimo. Então, mais uma vez, obrigada, Jefferson, obrigada, Natália. E se você quiser saber mais sobre governança, compliance, integridade, é só acompanhar aqui o Governança em Pauta, sempre assuntos novos, sempre novidades, assuntos que são importantes para a sua organização, para a sua carreira. Eu te espero no próximo programa. Tchau, tchau.